Sabe, hoje é muito comum nós vermos nos carros jogadores de futebol tatuam no braço, nas costas, camisas, dizendo Deus é fiel. Todo mundo gosta de declarar que Deus é fiel, mas eu pergunto, que novidade tem nisso? Sabe qual é o que deveria realmente ser questionado no nosso coração e o que importa nessa época? Sabe o que é? Se nós somos fiéis a Deus. É isso que importa. Que Deus é fiel já ficou mais do que provado há 2000 anos lá na cruz do Calvário. Mais do que provado. E agora, o grande desafio é saber se nós seremos fiéis a Deus. E aí vem o seguinte, como medir a nossa fidelidade? Eu posso dar um diagnóstico para você? Você vai agora fazer um autoexame. Através desse autoexame, você vai investigar a tua vida para saber se você tem sido uma pessoa fiel a Deus. Porque quando nós falamos do limite da fé, do limite da fidelidade, que é a nossa mensagem aqui, é muito comum que a nossa mente ela vá àquelas provas mais extravagantes, aquelas provas mais extremas, ou seja, o limite da fidelidade será um momento em que colocarem uma arma na minha cabeça e me intimar a negar a fé no meu Deus. E eu vou provar para você que esse não é o limite da fidelidade. O limite da fidelidade não se mede nos casos onde as provas são as maiores, as mais extravagantes. O limite da fidelidade é aquele que você vive nas coisas mínimas da tua vida. Um filósofo brasileiro fez o seguinte comentário e aqui está o diagnóstico para você saber se você tem sido fiel ou não a Deus. Olha o que ele disse. Não existe verdadeira fidelidade a Deus sem vida interior, íntima, e a vida interior começa no recinto fechado. Os atos sem testemunha são a única base possível sobre a qual um homem pode desenvolver uma consciência moral autêntica e um coração puro diante de Deus. Você entendeu o que ele disse aqui? Você sabe o que são os atos sem testemunha? Sabe quando que a tua fé, a tua fidelidade é provada no limite? É quando você, longe dos olhos da tua mulher, quando você, longe dos olhos do teu esposo, quando jovem, longe dos olhos do pai e da mãe, quando os membros da igreja, longe dos olhos do pastor e de qualquer outra pessoa, onde apenas a consciência dele e, logicamente, Deus, são o padrão de julgamento para as obras e atitudes que aquela pessoa vai praticar. É aí que você mostra qual é o limite da tua fidelidade. Quando você está lá dentro do quarto, sozinho, mexendo no teu computador ou no teu celular, o que você tem visto nesse aparelho? Lá no teu e-mail, que só você tem acesso às senhas, o que você tem contemplado ali? Os filmes que você assiste quando teu pai e tua mãe estão dormindo, ou quando a tua mulher não está em casa. É ali que você mede a tua fidelidade, são os atos sem testemunha. Na frente dos outros, dentro da igreja, é muito fácil eu ser um, entre aspas, cristão. Aparentemente um cristão. Mas a fidelidade ela é provada quando eu não preciso mostrar para ninguém, e é aí que eu vou revelar se eu sou ou se eu não sou um verdadeiro servo de Deus.